Bom, então, na semana passada, a gente começou a falar de compressores, dos compressores volumétricos, né? E aí, é, a gente fez uma revisãozinha, começou a fazer uma revisão de termodinâmica, na verdade, a gente vai terminar hoje, né, essa revisão de termodinâmica, porque tem fatores, tem questões importantes aqui, de termodinâmica que a gente precisa relembrar para calcular, né, quantificar os trabalhos que são envolvidos no compressor, que o compressor fornece para o fluido. E como existe variação da massa específica, existe aí o processo tem uma particularidade, né? E como é a variação da massa específica de um gás, né? Existe uma particularidade que as temperaturas variam muito também, né? A gente lembra lá da termodinâmica que os trabalhos de compressão, onde quando a gente tem variação de temperatura, eles envolvem variações de massa específica, envolve variação de temperatura também. Então, vou fazer uma revisão aqui, né? Já comecei na semana passada e aí continuar hoje. Então, a gente terminou a aula passada falando do fator de compressibilidade, né? As condições de temperatura e pressão, onde a equação de estado de gás ideal é válido e onde ela não é válida. E onde ela não for válida, né? A gente tem que usar o fator de compressibilidade Z para relacionar pressão e volume específico, né? Onde o volume específico aqui é 1 sobre ρ, né? Pressão e volume específico com a constante do gás e a temperatura. Então, numa certa região, né, onde o Z for perto de 1, onde as temperaturas, onde as pressões estiverem da ordem de grandeza até 4 vezes a pressão crítica, né? Temperaturas acima de 2 vezes a temperatura crítica, então a gente estaria mais ou menos nessa região aqui, né? Aqui está o 2 e aqui está o 5. Essa aproximação, né, ela é válida até 4 vezes a pressão crítica, né? Mais ou menos aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Não, 1, 2, 3, 4, 5. É difícil ver isso aqui, né? 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tá, então é 2 aqui. Então mais ou menos até aqui, ó. Então essa é a faixa, né, que a aproximação de usar para um gás qualquer, né? Isso daqui lembra que a gente normalizou todos os gases aqui, dividindo a pressão que a gente quer analisar pela pressão crítica e a temperatura pela temperatura crítica. Então a gente tem uma faixa que a gente consegue aproximar, né? Por exemplo, se a gente quiser calcular o ρ para o ar, isso que a gente deu um exemplo, né? Então seria o RT sobre P, né? Opa, sobre P, tá? Porque o ρ passa para lá, né? Opa, P sobre RT, desculpa, o contrário. Então, se a gente tem que o P igual a ρRT, né? A gente tem que a massa específica é P sobre RT. Isso a gente consegue aproximar para os gases de forma geral na pressão atmosférica e temperatura ambiente, né? Bom, então, aí, né, dando continuidade, a gente falou também do calor específico a volume constante, da entalpia, essas questões, né, que ela era muito mais função da temperatura que da pressão, então a gente podia substituir essa derivada parcial por uma derivada total, né? Daqui surge também aquela famosa aproximação de gás ideal, né? Que ΔH é igual a Cp ΔT, né? E daqui também a outra aproximação, né? Que o ΔU igual a Cv ΔT, né? Tá? Então é uma maneira de evitar olhar a tabela, né? Então a energia interna das substâncias para diversas temperaturas e pressões, ela é tabelada. Mas se a gente assumir pequenas variações de temperatura, a gente viu que ela é uma função forte da temperatura, né? Se a gente assumir pequenas variações de temperatura, a gente consegue fazer essa aproximação para a variação da energia interna de uma substância e evitar olhar tabelas, né? Assim como para a entalpia também. Então, a gente vai usar isso no curso.
nessa parte de cálculo de algumas quantidades de compressor. A gente viu que o R, né, que é a constante do gás específica daquele gás, né, é a diferença entre o calor específico, a pressão constante, e o calor específico a volume constante, né? Então essa diferença ela é constante para à medida que a temperatura varia. O Cp e o Cv dependem da temperatura, mas a diferença deles permanece sempre constante, e é o R, né, a constante de gás daquele gás específico. O K também, né, ele não é só Cp menos Cv, desculpa, o R é Cp menos Cv, mas a gente tem o K do gás, que é o Cp sobre o Cv, né? É a relação entre os calores específicos. É esse índice K aqui, que é tabelado para muitos gases, mas se não for tabelado, é só dividir o calor específico a pressão constante pelo calor específico a volume constante. E aí a gente pode escrever, né? A gente pode determinar os calores específicos sabendo o K e o R do gás dessa forma. Tá? Então aqui é só substituir, né? A definição de K e a definição de R, que a gente chega no Cp e no Cv. São maneiras diferentes. Essa sopa de letrinhas, né, são só maneiras diferentes de determinar essas constantes, tá bom? E aí, o que eu estava falando, né, essa aproximação, se a gente assumir, né, que a variação de temperatura não é muito grande, a gente pode tratar o Cp como constante, tirar o Cp e o Cv aqui de dentro da integral, né, lembra que o du igual a Cv dt, né? Então a gente integra de um lado e do outro, então fica o 2 menos o 1, assumindo que o Cv é constante, né? Cv T2 menos T1. A gente só consegue fazer essa hipótese, uma vez que a gente viu aqui que o Cp e o Cv eles variam, quer dizer, desculpa, que se a energia interna é só função da temperatura, né? Então, se esse termo é função da temperatura e o Cv, né, é du dt, todo mundo aqui só depende da temperatura. Então, du seria uma função muito fortemente dependente da temperatura e o Cp e o Cv também. Então, aí você fala, poxa, mas variando a temperatura, como é que eu considero, né? Variando de T1 mais T2, como é que se considera o Cv constante? A gente tem que fazer a hipótese que que essa temperatura não varia muito. Ou se ela variar muito, o que alguns autores fazem, né? Sugerem como metodologia, é calcular um valor médio. Cv em T2 menos Cv em T1 sobre 2. Tá? Fazer um valor médio entre T2 e T1 é uma forma de contornar a variação do calor específico quando você quer determinar, por exemplo, energia interna para uma faixa de temperatura muito grande. Ou então tem muito conhecimento analítico desse fator aqui. Né? Se vocês olharem nas tabelas de termodinâmica, existem relações cúbicas quadradas, né? Então, sei lá, Cv de T, eu vou chutar aqui, né? Aí o que eles fazem é o seguinte, né? A, sei lá, T ao cubo, mais B, T ao quadrado, mais C. Aí, para uma determinada substância, para o A igual a tanto, o B igual a tanto e o C igual a tanto. Então, a gente tem como calcular o calor específico a volume constante e o Cp também, né? Através de um ajuste de ordem 3 ou de ordem 2. Então, isso daqui tem bastante dado, né, sobre essa quantidade. Tá? Aqui algumas dessas quantidades tabeladas, né, isso é lá do livro do Van Wylen, de termodinâmica. Então, os gases aqui, ar, carbono, né, dióxido de carbono, monóxido de carbono, hélio, hidrogênio, né, suas fórmulas químicas, a massa molecular de cada uma dessas substâncias, o R daquele gás, né, então do ar 287, mais ou menos, né, dióxido de carbono, monóxido de carbono, calor específico a pressão constante. Então, se a gente fizer a diferença aqui, ó, lembra que o R é Cp menos Cv, então dá para ver que a ordem de grandeza é isso mesmo, né? 1000 menos 717 dá realmente 1286,9. Então, fazendo a diferença aqui, a gente vê que o R é o Cp menos Cv e o K é a relação dos dois, né? Não tem unidade, porque é mesma unidade, né? Então, dividindo um pelo outro, a gente chega nesses valores, aí aqui em unidades inglesas, né? A mesma coisa em unidades inglesas. Então, todas essas quantidades são tabeladas, tá? Agora,
a gente já viu a questão do fator de compressibilidade, equação de estado de gás ideal, conceito de calor específico, a pressão constante e a volume constante. Agora a gente vai relembrar a desigualdade de Clausius, né, o conceito de entropia, porque isso vai ajudar a gente, né, apesar da entropia ser uma coisa meio confusa, né, difícil da gente entender, é um conceito que não é muito evidente, né, de se entender fisicamente, mas a questão é que, assumindo uma hipótese de escoamento isentrópico, que a gente vai ver mais para frente, isso simplifica muito o cálculo que a gente quer fazer. Então, o conceito de entropia para a gente é muito mais um pano de fundo para ajudar, né? Não é para complicar. Então, só tomem cuidado, assim, né? Porque sempre que se fala em entropia, a gente já logo dá um choque, assim, né? Mas é um conceito que vai ajudar muita gente, tá? Então é um conceito-chave, né, na análise de escoamentos compressíveis. E aí a base, né, da entropia é a desigualdade de Clausius, que ela diz que para um ciclo termodinâmico, né, a integral cíclica, a relação entre o calor diferencial trocado e a temperatura, ele é menor ou igual a zero. Então todo ciclo termodinâmico tem que respeitar essa expressão. O que isso quer dizer? Se você desenvolver um ciclo termodinâmico e essa relação aqui foi igual, quer dizer, for maior que zero, desculpa, ela pode até ser igual, dificilmente é igual, que a gente vai ver mais para frente, né, que o igual aqui é quando a gente tem processos reversíveis, que são difíceis de atingir na prática, né? Por exemplo, processo sem atrito. São aqueles processos que podem voltar, uma vez que eles foram, né, uma vez que eles se desenvolveram no caminho natural, por exemplo, pistão comprimindo um gás, ele voltaria sem deixar nenhum rastro nas vizinhanças. Do ponto de vista prático, isso não é muito simples. Por exemplo, o atrito está sempre envolvido nos processos que a gente está analisando. Então, a igualdade aqui dificilmente vai ser obtida. Então, o que essa desigualdade diz, isso é um fato empírico, isso é um fato da vida, isso é um fato observado experimentalmente. A desigualdade de Clausius nasceu de observação experimental, isso não tem prova matemática, isso daqui foram, na verdade, a mesma coisa que a primeira lei da termodinâmica, né? Até hoje, a primeira lei da termodinâmica não foi invalidada experimentalmente, ela não foi provada matematicamente, ela só não foi invalidada experimentalmente. Se alguém um dia provar que a relação entre energia, calor e trabalho não respeita o que diz a primeira lei da termodinâmica, a primeira lei da termodinâmica vai ter que ser revista, né? Então ela foi feita baseada em conceitos empíricos, né? E a mesma coisa a desigualdade de Clausius, que é também a base da segunda lei da termodinâmica, né? Que analisa os caminhos possíveis dos processos, né? As taxas de transferência de calor são do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Então, todos os processos têm um sentido preferencial. Então, é isso que a desigualdade de Clausius também ajuda a mostrar, né? Bom, então, não tem muita necessidade da gente entrar muito em detalhe de entropia, né? Eu também acho que nem saberia falar muito, mas o importante para a gente, né, dessa expressão é entender que todo o ciclo termodinâmico ele tem uma relação muito bem definida entre calor e temperatura, entre as taxas de transferência de calor e a temperatura envolvida no processo. Tá? Então, para processos reversíveis vale a igualdade e irreversíveis a desigualdade. Aqui, isso é um exemplo que eu vou deixar, vou passar rapidinho aqui por esse exemplo. Né? Então, a gente tem um ciclo termodinâmico, isso é um exemplo que tem lá no livro do Von Weylen, né? Então, é uma turbina, né, um ciclo de geração de potência aqui, né, essa turbina está gerando um trabalho de eixo. A gente tem uma caldeira aqui que gera vapor, né, e aí o vapor, ao expandir aqui pela turbina, fornece trabalho de eixo. E ele sai numa pressão menor que entrou, né, ele entra vapor saturado e sai uma mistura bifásica aqui, a 15 kPa, né, com 90% de vapor, né? Então ele entra saturado e sai com 90% de vapor.
e depois sai só com 10% de vapor do condensador, né? A gente assume que o condensador não tem perda de carga, e depois passa pela caldeira e fecha o circuito. Então, o exemplo lá do Van Wylen é provar, né, que esse ciclo é possível, ou seja, provar que essa integral aqui, a desigualdade de Clausius, vale. Então ele pega numericamente aqui e calcula para todos os pontos do ciclo essa desigualdade, né? Então onde troca calor aqui? No condensador e na caldeira, né? Então ele faz, a gente assume a turbina adiabática, né? Então essa é uma hipótese porque os calores gerados, o trabalho gerado é muito maior do que as taxas de transferência de calor, então a gente pode assumir que a turbina é adiabática. Então a gente só tem calor trocado no condensador e na caldeira, né? Então, o que ele faz é aplicar isso daqui, né, em cada um dos processos que tem transferência de calor. Então, e a gente sabe, né, que lá da transferência de calor, que processos com mudança de fase, que é o que acontece na turbina, né, ele entra vapor saturado e não condensa, né, ele condensa no condensador. Então, aqui não existe variação de temperatura, porque é um processo, né, de mudança de fase. Então, isso acontece a temperatura constante. E a ebulição também, né? Vocês lembram lá da termodinâmica que, se a gente fizer um gráfico aqui, pressão-temperatura, né? A gente tem a temperatura aumentando à medida que a pressão aumenta, e aí na região bifásica a temperatura é constante e aumenta depois que passa para a região de vapor, né? Superaquecido. Aqui a gente tem líquido resfriado, né? E aqui a gente tem a mistura bifásica. Certo? Então, na região de mistura bifásica não existe variação de temperatura. Então, a água, né, no momento que ela começa a entrar em ebulição dentro da panela, quando a gente está cozinhando, ela não aumenta a temperatura enquanto a última gotinha de líquido não evaporar. Bom, então por isso que a temperatura saiu aqui, né, para fora da integral, 1 sobre T1 integral de 1 a 2 dq, então ele está fazendo aqui 1 a 2 na caldeira, né, essa aqui é a parte da caldeira, e essa aqui é a parte do condensador, tá? Então a gente fica com essa expressão aqui para desigualdade de Clausius, né? As taxas de transferência de calor na caldeira sobre a temperatura que isso está se desenvolvendo e as taxas de transferência de calor no condensador sobre a temperatura que isso se desenvolve. E como todos os estados são dados aqui, ó, a gente consegue saber as temperaturas e as taxas de transferência de calor pela primeira lei da termodinâmica, né? Aqui não existe trabalho de eixo, né, sendo desenvolvido nem no condensador nem na caldeira. Então a gente sabe calcular as taxas de transferência de calor aqui, ó. A gente tem a nossa aproximação do ΔH, né? Igual a. Ah, não, na verdade aqui ele até olhou na tabela. Eu ia falar que é CP ΔT, mas não, ele foi na tabela. Né? Então não é isso aqui, não. Ele foi realmente na tabela, com os estados fixados, né? Tem o H2, o H1, e ele tem o T1 também da tabela, né? E a mesma coisa no 3,4, né? E aqui ele fez aquela fórmula, né, do título, né, calcular as entalpias para mistura bifásica, né, em função do título em cada ponto ali do circuito. Então ele tem as taxas de transferência de calor na caldeira e no condensador, substitui ali, né, com as suas temperaturas, né, que também sai das tabelas termodinâmicas, e ele chega nesse resultado aqui, ó. Opa, que bom, enfim, só da onde saíram, né, as tabelas termodinâmicas e as temperaturas. Então ele chega nesse resultado que as taxas de transferência de calor, que a desigualdade de Clausius é dado por menos 1087 kJ por quilo Kelvin. O que isso quer dizer? Que esse ciclo satisfaz a desigualdade de Clausius, que é equivalente a dizer que ele não viola a segunda lei da termodinâmica, ou seja, ele é possível, é um ciclo que é possível. Se a gente tivesse qualquer coisa aqui maior que zero, você poderia afirmar categoricamente que esse ciclo não vai poder se desenvolver, não, é impossível na prática ele acontecer. E isso é baseado em observações empíricas, de novo. Né? Então, essa é a ideia da desigualdade de Clausius. Né? Então, esse exemplo é só para mostrar que a coisa é relativamente simples. É isso que a gente vai precisar desenvolver. Tá? Bom, então, aí a gente vai ter que chegar na propriedade de entropia. Né? Então, por definição, uma grandeza cuja integral cíclica é zero, ou é nula, né? Depende apenas do estado e não da trajetória. Né? Então, é aquela mesma história que a gente fez lá, né, na primeira lei da termodinâmica, para chegar na variação de energia,
igual a a integral cíclica da energia é igual à integral cíclica do calor menos a integral cíclica do trabalho. Então, essa integral cíclica aqui, ela é exata, foi provado lá que ela só depende dos estados inicial e final, né? Então é E2 menos E1, mas esses dois caras aqui, eles dependem do estado. Tanto é que transferência de calor, né? Vocês ficam um período inteiro só analisando as diferentes formas de ocorrer as taxas de transferência de calor. Então a gente não pode dizer, é errado dizer que isso daqui é Q2 menos Q1. Você não pode falar isso, porque as taxas de transferência de calor e as taxas de transferência de energia na forma de trabalho dependem do processo, né? Tá? Então isso até é um complicador para a gente aqui, porque em função de como a compressão acontece, né? A gente não pode dizer que é trabalho 2 menos trabalho 1, senão seria bem mais fácil, a gente não precisaria estar fazendo essa revisão de termodinâmica para analisar os trabalhos envolvidos na compressão, né? Então essas coisas aqui estão erradas, né? A energia foi provado lá em termodinâmica que a gente pode simplesmente pegar o estado inicial e o final, mas taxa de transferência de calor e trabalho não. E aqui a entropia para um processo reversível, quando essa integral é igual a zero, aí a gente pode associá-la a uma propriedade, né, que depende só dos estados finais e iniciais. Então aqui, ó, né, essas taxas de transferência de calor reversíveis, né, quando o processo é reversível, deve representar uma propriedade, né, na forma diferencial. E aí o Clausius descobriu uma nova propriedade termodinâmica e chamou de entropia. E aí ela é designada pelo símbolo S, né, e é definido dessa forma aqui. Então ds é o dq dt, né, para o caso reversível, tá? Então a entropia ela está definida se não existir, lembra das irreversibilidades, né? Expansão não expansão não resistida, taxas de transferência de calor com temperatura, com diferença de temperatura finita, atrito. Então esses, até onde eu me lembro, são as três causas de irreversibilidades num processo termodinâmico. Se você executar uma expansão lenta, né, uma explosão, por exemplo, né, ou quando você tem um gás confinado e você lentamente expande o processo de confinamento de gás, se você tem uma taxa de transferência de calor com diferença infinitesimal, ou se você tem um processo sem atrito, a gente consegue desenvolver um processo reversível. Ele não vai deixar rastro na fronteira do sistema, uma vez que ele retornar ao estado inicial, né? Bom, então para os processos reversíveis, a gente define a entropia dessa forma, né? dQ sobre T. Se o processo for irreversível, a gente está na desigualdade, então quando tem atrito envolvido, a gente não pode dizer, aí isso daqui, né, se fosse para um processo irreversível, isso daqui seria diferente, né? A gente não poderia dizer isso, tá? Beleza? Bom, então a entropia é definida dessa forma. E aí, a variação da entropia, né, do estado de um sistema durante um processo pode ser determinado pela integral entre o estado inicial e final, e ela pode ser simplesmente, a gente pode simplesmente dizer, né, que essa integral é a entropia no estado 2 menos a entropia no estado 1, porque ela é, assim como foi provado lá para a energia na termodinâmica, né, ela é uma propriedade e a gente não precisa saber o caminho que ela toma para ir do estado 2 para o estado 1. Basta saber a propriedade no estado 2 e no 1 e fazer a diferença. Tá? E aí ela pode receber um valor zero em algum estado de referência e os valores de entropia em outros estados podem ser determinados com relação a esse estado. Então é a mesma coisa da entalpia. Né? Lembra que a entalpia tem um valor de referência, não lembro direito qual é a temperatura e pressão, mas existe um valor de entalpia que ela é zero para alguma temperatura e pressão, e todas as outras entalpias são calculadas com relação a essa referência. Porque, de forma geral, na termodinâmica, a gente está muito mais interessado em variação, ainda bem, né? Em variação, do que propriamente o valor da entalpia num determinado estado, assim como a entropia. Então, por isso que isso é muito conveniente. A gente arbitra um valor zero, e aí, a partir desse valor, que é a entropia zero, a gente vai calculando os valores de entropia para outros estados. Tá?
E aí é só uma questão, né, que normalmente o conhecimento de entropia é conveniente, porque num processo, essa relação entre calor e temperatura, né, que a gente precisa para calcular essa integral, raramente está disponível. Então, a gente usa dados tabelados de entropia para determinar essa relação aqui de calor e temperatura. Tá? Beleza? E aí, para a gente fazer um estudo de compressores, né, nunca se esquecendo que a gente está fazendo toda essa análise de entropia aqui só por causa do trabalho de compressão, do trabalho que envolve na compressão de um gás, né, na variação da massa específica. Então a gente tem que falar de entropia, não tem jeito, para ajudar a nossa vida. Né? Isso daqui não é para embolar, isso é para ajudar. Então vamos considerar um ciclo formado por dois processos. Né? Então esse processo pode ir de 1 para 2 através de um processo reversível ou irreversível, e o processo 2.1 ele é reversível. Tá? Então ele não tem nenhuma irreversibilidade na hora que ele volta. Então, a desigualdade de Clausius aqui, né, diz que de 1 para 2, o que vale aqui é a igualdade, né? Como ele é reversível, desculpa, é a desigualdade. 1 para 2, ele pode ser reversível ou irreversível, então a gente tem que manter o menor igual. Mas quando ele volta de 2 para 1, ele volta num processo internamente reversível, então a gente pode fazer a nossa, substituir aqui, né, nessa integral, o conceito de entropia, que a gente definiu anteriormente. Né? Certo? Então, essa segunda integral dessa relação, né, é reconhecido como a variação de entropia que a gente acabou de determinar, então, portanto, a gente chega nessa relação que diz que a variação de entropia num processo ele tem que ser sempre maior ou igual que o dq sobre t. Tá? Então, a variação de entropia nunca pode ser menor que essa relação. Então, se a gente pegasse aqui atrás, né, em todos esses processos aqui que eu dei o exemplo, e a gente calculasse a entropia de 2 para 1, não tem jeito, ela teria que ser maior que essa integral. Se a gente pegasse a entropia de 1 para 2, não tem jeito, ela teria que ser maior que essa integral, e isso é um fato empírico, observado. Né? Então, essa é observada experimentalmente. Né? Não tem como a gente, a menos que alguém prove experimentalmente que isso não vale, essa relação ela é uma relação empírica experimental da natureza. Né? Da mesma maneira que a aceleração da gravidade, enquanto alguém não prove que se você largar uma caneta ela cai, né? É, é, toda as equações de Newton, né, para o movimento, para a queda livre, elas são válidas, certo? Para a relação entre força e movimento, né, elas continuarão sendo válidas, a menos que alguém prove que se você soltar o corpo sobe, aí a gente tem que chegar em outro sistema de equação para quantificar esse comportamento diferente da natureza. Mas a natureza se comporta assim. A variação de entropia entre o estado 2 e o estado 1 tem que ser maior ou igual à integral de dq sobre t nesse mesmo entre esses dois estados, né? Certo? Então, na forma diferencial, a gente fica aqui ds, né? Se a gente trouxer essa diferença aqui para uma forma diferencial, e aí a gente deriva a integral vai embora, né? Então, fica aqui o ds é dq sobre t, ou tds é maior ou igual a dq. Ou seja, isso é uma sopa de letrinha que ela só diz que se eu pegar a temperatura, multiplicar por uma diferença infinitesimal de entropia, não tem jeito, a natureza tem que se comportar dessa forma. A temperatura multiplicada pela variação de entropia tem que ser maior ou igual às taxas de transferência de calor nesse processo. Né? Então, se eu tiver aqui uma taxa de transferência de calor Q se desenvolvendo numa temperatura T, e esse processo, e para cada intervalozinho aqui, né, vamos dizer que AB, se eu pegar SB menos SA, multiplicar pela temperatura, isso tem que ser maior ou igual a essa taxa de transferência de calor infinitesimal que está se desenvolvendo ali. Tá? É isso que essa relação diz, e é uma observação experimental, empírica, não tem muito jeito. Tá? Certo? Então, não tem muito jeito de não ser por causa da natureza. Então, a igualdade aqui vale para um processo reversível e a desigualdade vale para um processo irreversível. Né? Então, se o processo 1,2 se desenvolver sem atrito, com diferença infinitesimal de temperatura,
né, com taxas de transferência de calor com diferença infinitesimal, e se envolver uma expansão que ela seja resistida, né, que ela seja infinitesimalzinha, que ela não seja repentina, então a gente escreve que T ds igual a dq. Se qualquer irreversibilidade estiver presente, o atrito, por exemplo, o TdS vai ter que ser maior ou igual a dq. Tá? Então a variação de entropia de um sistema fechado durante um processo irreversível é maior que a integral dq sobre t avaliada para esse processo. Tá? No caso limite de um processo reversível, né, esses dois valores tornam-se iguais. E T, a temperatura na fronteira na qual o calor infinitesimal é transferido. Tá? Então, assim, para quem não tem dificuldade com entropia, né, aceitem que isso é um fato experimental observado. Tá? A natureza tem que se comportar assim como a gravidade tem que puxar os corpos com massa maior, puxam os corpos com massa menor. Tá? Beleza? Então, para um processo reversível, a gente tem a igualdade, né, TdS é dq sobre a massa. Observa que aqui agora é um Szinho minúsculo. Ó. Aqui eu tinha a propriedade extensiva, né, que depende da massa. Então, eu tenho um S que é qualquer coisa por quilo, ou desculpa, que não é, que é unidade de Joule, né? Borracha. Que tem a unidade, por exemplo, no SI de Joule, né? Joule por aqui, né, a gente teria Joule por grau Celsius, né? Então teria unidade de Joule por grau Celsius, certo? A unidade de entropia, né? Se eu tenho aqui transferência de calor, taxa de transferência de calor em Joule, dividido pela temperatura grau Celsius, né? Essa seria o Szão aqui, a propriedade extensiva, que depende da massa. Se eu fizer o S pela massa, né, eu tenho Joule por quilo grau Celsius, né, uma propriedade que independe, né, essa quantidade aqui, ela é intensiva, então ela independe da massa. Tá? Então TdSzinho é dq sobre m, tá? Para um processo reversível. E a desigualdade, né, em termos de quantidades intensivas aqui, né, o TdSzinho é dq sobre a massa, processo irreversível, né, maior que o dq sobre a massa. Tá? Para um processo adiabático, né, o dq sobre m é zero. O que é um processo adiabático? Né? Aquele que se desenvolve sem taxas de transferência de calor. Então, um processo reversível adiabático, o ds é zero, ele é isentrópico, a entropia não varia. Se um processo é irreversível e adiabático, o ds é maior que zero, né? A entropia tem que aumentar. Tá? Então esse é o princípio de aumento de entropia. Né? A entropia de um sistema isolado, né, adiabático, ele sempre aumenta durante um processo por causa das irreversibilidades, ou no caso do limite, permanece constante, nunca diminui. Então a entropia ela não pode diminuir. Quer dizer, ela só pode diminuir se as taxas de transferência de calor, né, num processo adiabático, né, ela só poderia diminuir se calor fosse retirado. Então a entropia diminui. Para um processo adiabático, ela no máximo se mantém constante. Tá? Então essa propriedade de entropia para um processo adiabático é sempre maior ou igual a zero. Então, se um processo é reversível e adiabático, ele também é isentrópico. E a entropia permanece constante durante esse processo. E aí, qualquer uma das restrições, né, reversível, adiabático ou isentrópico, implica a terceira. Por exemplo, um processo reversível adiabático é isentrópico. Um processo isentrópico reversível é adiabático. E um processo adiabático isentrópico é reversível. Tá? Então, qualquer uma das duas implica na terceira, por causa dessa relação que a gente chegou aqui, né? Partindo da desigualdade de Clausius, junto com a definição de entropia. Né? Tá? Então, isso vai ser muito útil para a gente nos nossos estudos de compressores, né? Essas relações, né? Essas hipóteses aqui vão simplificar muito os nossos cálculos, né? Apesar de parecer muito, sei lá, não sei se está claro para vocês, eu sei que isso não é muito familiar, né? Mas vocês vão ver mais para frente que isso vai ajudar, né, na verdade. Tá? Então agora a gente vai apresentar as relações importantes com base nos conceitos apresentados. Essas relações que a gente vai apresentar agora nada mais são do que a primeira lei da termodinâmica e a segunda lei da termodinâmica juntas, tá? Que vão ajudar a gente a simplificar muitas nossas equações de relação entre trabalho
temperatura, compressão, todas essas relações, pressão, volume, né? Todas essas relações que a gente precisa para o compressor. Tá? Então a gente vai fazer uma relação muito útil, né, entre pressão, aqui ó, pressão, volume, né? Volume específico, nunca se esqueça que Vzinho é 1 sobre ρ, temperatura, entropia e energia interna, né? Então a gente vai juntar a primeira e a segunda lei da termodinâmica. Essa daqui é a segunda lei da termodinâmica e essa é a primeira lei da termodinâmica, tá? Então, primeira lei e a segunda lei. Segunda lei, lembra, ela pode ser descrita também pelas desigualdade de Clausius e de... ai meu Deus, fugiu agora. Carnot, tá? As desigualdades de Clausius e Carnot, que são enunciados muito assim, negativos, né? Você não consegue fazer uma máquina térmica que não rejeite calor, você não consegue essa desigualdade de uma das desigualdades da segunda lei, né? Então são desigualdades negativas as duas, né? A de Clausius e de Carnot são desigualdades negativas. Então aqui a gente tem uma expressão para a segunda lei um pouco mais rígida, vamos dizer assim, né? Que as taxas de transferência de calor para um processo reversível tem que ser igual à temperatura vezes a variação de entropia. Da mesma forma que na primeira lei, as taxas de transferência de calor tem que ser igual à soma da energia interna com o trabalho, né? Tá? Então são enunciados um pouco mais rigorosos, né? Bom, a gente sabe que o DW, né, PDV, isso daqui também é o próprio conceito lá de trabalho, lembra? É uma das coisas muito mais básicas lá de termodinâmica, né, quando a gente analisa a relação entre a força e as pressões desenvolvidas aqui no processo de compressão de um gás, né, dentro de um cilindro. Então a gente chega nessa relação que trabalha PDV. E o TdS, né, o que a gente faz se a gente combinar o dq aqui dentro, ó, jogar o dq que está azul aqui, né, e o dw-PDV, aqui o amarelo, né, certo? Se a gente jogar esses caras, né, a segunda lei dentro da primeira lei e a definição de trabalho dentro da primeira lei. A gente tem essa relação aqui, que vai ser muito útil para a gente, que diz que o TdS, né, se eu pegar a temperatura, multiplicar pela variação de entropia, esse processo, né, um processo reversível, lembra que a gente está com a igualdade aqui, ó, tá? Então, para esse processo, a gente tem que o TdS, né, a temperatura vezes a variação de entropia, tem que ser igual à variação da energia interna, mais P vezes a variação do volume específico, né, 1 sobre ρ. Tá? Então, essa é uma consequência, né, isso daqui não tem muita... se essa relação foi baseada em leis empíricas, ela é também uma relação empírica, né, uma observação prática que a gente tem que se a gente for para o laboratório e fizer um ciclo reversível, né, um processo reversível, desculpa, ele tem que respeitar essa relação aqui, né? Assim como a energia não pode ser criada nem destruída, que é o que diz a primeira lei da termodinâmica, e as relações entre calor, temperatura e entropia têm que ser respeitadas, que é o que diz a segunda lei da termodinâmica. Tá? E aí, uma forma... isso daqui são as equações de Gibbs, tá? As famosas equações de Gibbs. Isso daqui, equações de Gibbs. Essa relação aqui, tá? Então a gente tem a primeira lei da termodinâmica, a segunda lei da termodinâmica e as equações de Gibbs aqui que foram derivadas ali, né? Então a forma alternativa pode ser obtido se a gente pegar a energia interna aqui, ó, certo? O que é o U, né? É H mais PV, tá? Então se eu substituir aqui, ó, DU é DH mais PV, então eu distribuo a derivada ali para dentro, ó, DH, aí eu aplico a regra da cadeia aqui, né? DPV é PDV mais menos VDP, né? Por causa do menos ali, desculpa. Então, PDV menos VDP. Então, jogando de volta, né, essa relação aqui em Gibbs, então TdS é DU mais PDV, então se eu jogar esse cara ali, né, o PDV aqui vai embora, ó, lá, o PDV vai embora, certo? Eu estou jogando essa relação aqui dentro. Ó. Então esse PDV vai embora, eu fico com DH menos VDP, tá? Fica lá, o DH menos VDP. É uma outra forma de escrever
a equação de Gibbs, tá? Vamos dizer assim, né? Em função da entalpia, tá? Função de H, né? A gente tem anteriormente ali a equação de Gibbs em função de U, né, da energia interna, que é TdS. Opa, TdS. Aqui. TdS, né? Igual a du mais PDV, né? Isso daqui seria a equação de Gibbs, né? Em função da energia interna, tá? São totalmente equivalentes pela definição de energia interna e de entalpia, né? Pela definição de entalpia, tá? Então você pode dizer que TdS é dH menos VdP ou TdS é du mais PDV. São equivalentes, tá? São relações equivalentes que a natureza tem que respeitar. Todo o processo que envolve variação de temperatura, transferência de calor e trabalho, né, que veio daqui dessa relação, né, variação de energia, trabalho, calor, tem que respeitar a primeira lei, a segunda lei e, por consequência, tem que respeitar as equações de Gibbs também. Opa, desculpa. Então, aí eu vou fazer uma maracutaiazinha aqui, ó, que é simplesmente dividir todo mundo por T, né? Então aqui eu dividi por T, aqui eu dividi por T e aqui dividi por T. Então eu fiquei com ds, du sobre T, né? Mais P sobre T, dV, volume específico. Então quem que é o du? CV dt, lembra? A relação mais básica lá de calor específico, né? Quanto de energia que eu preciso para variar de 1 grau Celsius 1 grama de uma substância. Então du CV dt. Quem é P sobre T? R sobre V para um gás ideal, né? Assumindo aqui que o gás se comporta como um gás ideal, né? A relação azul ali, né? P sobre T igual a R sobre V, porque PV igual a RT, né? E du CV dt. E a gente faz, né, a outra forma da equação de Gibbs aqui em relação à energia interna, aqui em relação à entalpia, divide todo mundo por T, né? Então fica com ds, dH sobre T, menos V, volume específico sobre T, né? dP. Então quem é o dH? Cp dt, definição de calor específico a pressão constante também, né? Então dH Cp dt, menos R sobre T, mesma coisa, né? O azul aqui veio também da equação de estado de gás ideal, tá? E o que isso nos fornece? Essas duas relações aqui, ó. Então essa relação 1 vai resultar, né, o ds em função do CV e do R e do V. ds vai resultar na relação 1 aqui, né, se a gente integrar, né, agora a gente integra dos dois lados da equação, e aí, integrando, a gente chega nessa relação aqui, 1, e integrando a 2 aqui atrás, ó, vou voltar aqui um slide, ó, integrando 2 aqui, né, integrando desse lado, integrando aqui e aqui, né, a gente fica que S2 menos S1 é CP ln de T2 menos T1, né? Aqui o T está embaixo, né? Então apareceu o logaritmo neperiano, a integral do dt sobre T, né? Ele jogou o CV para fora ou não? Vamos ver aqui, ó. Jogou-se para fora, assumiu constante, né? A gente assume que as variações de temperatura são pequenas, então o CV sai fora da integral. R ln de V2 sobre V1 para integral 1 e R ln de P2 sobre P1 para integral 2 aqui, né? Que tem integral de dp sobre p, integral de dv sobre v. Lembra, isso daqui, né? Primeira lei da termodinâmica, segunda lei da termodinâmica, que é da entropia, né? Essa daqui é da energia, e com a definição de trabalho, né? dW igual a PdV, né? Trabalho de eixo. Então, esses três caras forneceram essas relações que têm que ser respeitadas, né, de novo, insistindo nisso, né, isso daqui nada mais é do que relações empíricas que foram observadas, a primeira lei, a segunda lei, relação entre trabalho, pressão e variação de volume, aqui poderia ser o V cortado, né, que forneceram essas relações aqui, tá? Então a natureza, se a gente pegar um processo de compressão e medir a entropia, né, isso daqui, não se esqueça que são para processos reversíveis aqui, né? Processos reversíveis. É engraçado que pode ser que isso não seja reversível, porque depois a gente assume isentrópico.
Mas por que ele botou aqui o daqui, TDS? Espera aí só um minutinho. TDS daqui sobre N. Vamos continuar, vamos levar isso daqui, né? Vamos tirar esse processo reversível, porque mais para frente ele não, mas eu acho que aí ele considera adiabático. Tudo bem, vamos esquecer essa questão da reversibilidade. Mais para frente, deixa eu ver o que ele faz, que aí a gente volta nisso. Então, por enquanto, entendam, né, que a natureza se comporta dessa forma. A variação de entropia ela tem que ser igual ao calor específico a volume constante nesse processo, vezes o logaritmo neperiano de T2 sobre T1, mais R logaritmo neperiano do volume específico 2 sobre o volume específico 1, onde aqui o 2 e o 1 são os limites do processo, né? Tem aqui o processo em 1, vai para 2, sei lá, compressão, né? Você tem um cilindro sendo um pistão, né? Comprimindo o gás num cilindro, então aqui seria o processo 1, uma vez que o pistão chegou lá em cima, ele está no processo 2. Então a variação de entropia na variação desse processo tem que ser igual a CV ln de T2 sobre T1 mais R ln de V2 sobre V1, ou, né, essas duas formas aqui são equivalentes, CP ln de T2 sobre T1 menos R ln de P2 menos P1. Desenvolvendo essa igualdade aqui, né, usando a equação de estado de gás ideal e usando o fato de que R é CV menos CP, a gente chega numa outra relação. Aqui eu estou relacionando entropia, calor específico, temperatura R e volume específico, né? Aqui entropia, calor específico, temperatura R e pressão. Aqui entropia, calor específico, pressão e volume. Então, se eu quiser relacionar a variação de entropia com temperatura e volume específico, eu uso essa forma. Se eu quiser relacionar a variação de entropia com temperatura e pressão, eu uso essa forma. Se eu quiser relacionar a variação de entropia com pressão e volume específico, eu uso essa forma, tá? Então, aqui são as variáveis, né? Deixa eu apagar tudo aqui. Então, essas são as variáveis envolvidas, né? Pressão, volume específico, pressão, temperatura, temperatura, volume específico, para uma variação de entropia entre dois estados, tá? E elas são totalmente equivalentes, todas elas, né? Elas vieram da primeira lei da termodinâmica, da segunda lei da termodinâmica e da definição de trabalho, né? Tá? Então, são as equações TDS, né, para avaliar a variação de propriedades durante um processo. Tá? Bom, temos aí uma sopa de letrinha que a gente vai começar a simplificar agora, né, para um gás ideal, com calores específicos constantes, reversível e isentrópico. Então, aqui, né, o fato dele ser reversível traria o S2 essa igualdade aqui, né? TDS. Então é isso que eu voltei aqui para ver, né? O fato dele ser reversível faz com que TDS seja igual a dQ sobre M. O fato dele ser isentrópico faz que o DS seja igual a zero, ou S2 igual a S1. Então aqui, para um processo reversível adiabático, então está aqui, o reversível que permitiu a gente escrever que o TDS igual a dQ, e o isentrópico está dizendo que o ds igual a zero, ou seja, S2 igual a S1. E se eu tenho um processo reversível e isentrópico, lembra? Eu tenho um processo adiabático. Lembra que eu falei que qualquer uma das duas, né? Reversível, isentrópico, adiabático. Se eu tenho reversível e isentrópico, ele é adiabático. Se for adiabático e reversível, ele é isentrópico. Se for isentrópico e adiabático, ele é reversível, né? Tá? Então, qualquer uma das duas aqui, combinação das duas, implica na terceira. Então, se ele é reversível pelo fato do TDS ser igual a dQ e isentrópico pelo fato do ds ser igual a zero, ele será adiabático, necessariamente será adiabático. Então, para um processo isentrópico adiabático reversível, né, que é o que a gente tem fazendo S2 igual a S1, a gente chega nessa relação aqui entre temperatura e volume específico. Se a gente usar o R CV menos CP e o K CP sobre CV, a gente escreve essa expressão aqui igualzinho, tá? Da mesma forma, beleza? T2 sobre T1, V2 sobre V1, R sobre CV, tá? É equivalente. Ou T2, V2, K menos 1,
né? Se a gente disser que isso é igual a zero, a gente pode dizer que T2, V2, K-1 é igual a T1, V1, K-1, igual a TV, K-1 é constante, tá? Essa relação é constante. Fazendo a mesma coisa para as outras relações, para as outras equações, né? A gente fica com a relação entre temperatura e pressão para um processo adiabático reversível, pressão e volume específico para um processo adiabático reversível, temperatura e massa específica, ou temperatura e volume específico, para um processo adiabático reversível, né? Tá? Ou reversível isentrópico, tanto faz, né? Com CP e CV constantes, tá? O que representaria isso daqui, né? O que é um processo adiabático? Seria um cilindro totalmente isolado, né? Ele não troca calor com o ambiente, como se a gente estivesse pegando aqui um cilindro, aqui o pistão, você executa um processo de compressão aqui e você isola muito bem o cilindro aqui, ó. Ele não troca calor com o meio, tá? Certo? Isso seria fisicamente o que é um processo, e sem atrito, né? Um processo adiabático reversível. Ele executa esse processo de compressão sem atrito e isolado. Então a gente tem essas relações de temperatura e volume específico, ou temperatura e massa específica, temperatura e pressão, né? Pressão e volume específico. Então, se eu sei a pressão em 1, à medida que ele comprime e vai até a 2 aqui em cima, né? A temperatura em 1 e a pressão em 1 elevado a 1 menos K sobre K são constantes. Então eu consigo, sabendo a temperatura em 1 e a pressão em 1, eu sei calcular uma constante que me ajuda a calcular a temperatura em 2 e pressão em 2, né? Tá? Pressão e volume específico, eu sei calcular, por exemplo, a massa específica no final do processo, se eu tiver pressão 1 e pressão 2. Tá? Se eu souber de quanto foi comprimido o gás nesse processo adiabático reversível, eu sei a relação entre pressão e massa específica. Eu sei de quanto que a massa específica do gás variou. Tá, então aqui é o cilindro fechado, né? Aqui também estaria isolado. Tá, então até aqui mais ou menos, né? Vamos dizer que aqui seria o estado 2, né? Que esse pistão chegou em 2 aqui, tá? E a relação entre temperatura e massa específica, né? Eu sei a temperatura do gás. Então observa aqui, né? Essas relações aqui, elas permitem determinar variações, isso que a gente estava falando, né? Um compressor, ele varia a massa específica, e quando a massa específica varia, por causa desse trabalho de compressão, a gente tem necessariamente uma relação entre massa específica e temperatura. A gente tem necessariamente uma relação entre temperatura e pressão, a gente tem necessariamente uma relação entre temperatura e volume específico, tá? Beleza? Eu acho que tá bom para a gente fazer uma pausa, assim, eu vou deixar essas equações aqui, sei que isso não é muito trivial. Alguém tem alguma dúvida, quer que volte alguma coisa aí que ficou muito rápido?